A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo promoveu um ciclo de debates para discutir um assunto que está em pauta no Congresso Nacional, a reforma política. O professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, Fernando Guarnieri, deu uma das aulas e o tema foi organização partidária. Acompanhe agora, nesta edição do Política na Sala, um resumo com os principais trechos. Eu vou centrar mais na organização partidária, né? Vou estar olhando para dentro dos partidos e não para a relação entre os partidos, né? Agora eu vou estar tratando do mesmo tema, né? Quer dizer, a insatisfação geral que existe hoje com os partidos políticos. E por que isso ocorre, né? Por que a população não acredita nos partidos, né? Tem um sociólogo, né, dois sociólogos, eu acho que são noruegueses, se não me engano, que é o Lipse e o Rocan. Você sabe, Zé Paulo, o que são? Esses são lá do norte da Europa, né? O Lipse é americano, mas o Rocan eu acho que é sueco, né? Eles dizem que os partidos têm três funções, né? Que os partidos têm uma função primordial em integrar as pessoas no sistema político. Eles teriam como função fazer com que as pessoas se sintam integradas na vida política do seu país, né? A segunda função dos partidos seria uma função de expressão, né? Os partidos deverão ser uma expressão das vontades da sociedade, dos vários grupos sociais, né? E, por fim, os partidos teriam uma função de representação, uma função instrumental, que seria a função de estar negociando políticas para poder governar, né? Quer dizer, você integraria as pessoas na sociedade política, você representaria certos interesses, mas negociaria com outros interesses para chegar numa política final, né? O que estaria acontecendo hoje? Por que as pessoas são tão descrentes com relação aos partidos? Porque eles não estariam nem exercendo a função de integração e nem a função expressiva, né? Quer dizer, as pessoas elas não estariam mais se sentindo parte do sistema político, né? Não por meio dos partidos, né? Elas se sentem partes por outros meios, como o Zé Paulo falou, pelo sindicato, por outras associações políticas, né? E também elas não sentem que os partidos consigam expressar a sua vontade, né? Nas manifestações aparecia muitas vezes essa frase, né? Vocês não nos representam, né? Elas não se sentem representadas, né? Os partidos eles simplesmente estariam exercendo sua função de representação, sua função instrumental. Na cabeça, né? Quando você faz algumas pesquisas de opinião, as pessoas falam muito isso, né? Que as lideranças partidárias elas estão seguindo seu próprio interesse, seu interesse pessoal, em detrimento do interesse de uma vontade mais geral. A mesma preocupação que a gente tem aqui, né? Quer dizer, ou que a gente deveria ter aqui, de como aumentar a credibilidade dos partidos políticos, né, para a sociedade, se tem na Europa, né? Então, os europeus identificaram o problema. O problema está na democracia interna, né? Então, vamos resolver esse problema. Vamos aumentar a democracia interna partidária. Aí vem a questão, como é que a gente faz isso, né? A primeira pergunta é, o que é democracia, né? A gente tem uma definição científica da democracia. Se a gente for ver os debates na academia, vai chegar à conclusão que não há, né? Você tem aí várias concepções diferentes. Você tem algumas instituições que elas adotam alguns critérios para dizer, por exemplo, se um país é democrático ou não, né? Você tem a Freedom House, que faz isso, você tem a Polity, que faz também, cada uma com um critério diferente, né? Então, cada um adota seu critério de democracia, né? E, assim, alguns utilizam modelos, tipo, democracia é os Estados Unidos, são os Estados Unidos da América, né? Outros falam, não, se você utilizar isso como democracia, você vai estar, vários países da Europa, por exemplo, não vão ser mais democráticos, tal. Então tem uma grande disputa, né, sobre o que seria a democracia em si, né? Por exemplo, quando a gente vai falar de partidos políticos, né, a gente vai falar, porque pode adotar como critério para decidir se um partido é democrático ou não, a participação no partido, né? Alguém pode falar assim, não, mas participação não é tudo, né? Você pode ter um grande número de pessoas participando, mas você não tem heterogeneidade na participação. O que importa é a inclusão. Quanto mais pessoas diferentes, mais opiniões diferentes estiverem representadas naquele partido, mais democrático o partido, né? Outro critério pode ser centralização. Não, espera aí, esse partido ele decide tudo na cúpula, né? A base não decide nada.
tudo se decide no nível federal. Os níveis estaduais e municipais, por exemplo, não participam das decisões. Esse é um critério. E assim vai, né? Accountability, que é a prestação de contas, né? Você pode definir como democrático para aquele partido que presta conta das suas ações para a sociedade, que são transparentes. E também você pode discutir, por exemplo, que você tem, o ideal seria a inclusão no processo. Isso quer dizer o quê? Você incluir pessoas na hora de decidir algo. Ou falar assim, não, o resultado do processo é o que importa. Quer dizer, eu posso incluir pessoas para decidir quais são os seus candidatos do meu partido. E, de repente, os candidatos do meu partido têm o mesmo perfil. Por exemplo, não tem mulheres como candidatos. Ou posso também falar que isso não é democrático. E o democrático seria, por exemplo, você ter uma cota de 30% para as mulheres estarem participando, né, da lista de candidaturas. Bom, você tem esse problema, né, de 1000 definições de democracia. Outro problema é que você tem uma relação inversa entre democracia, participação e eficácia. Deixando um pouquinho esses problemas de lado, vamos pensar do ponto de vista normativo, né? A gente pode pensar essa questão da democracia intrapartidária de 2 pontos de vista. Um normativo, né, você pensando como é que deveriam ser os partidos, né, do ponto de vista, usando a democracia como um fim, como valor, e de um ponto de vista instrumental. Se a gente for ver do ponto de vista normativo, os nossos partidos, pelo menos do ponto de vista formal, eles funcionam de maneira democrática, certo? Agora, vamos abandonar o ponto de vista normativo e vamos adotar, né, o ponto de vista mais empírico, por assim dizer, né? Vamos tentar olhar para dentro dos partidos e ver se esse arranjo formal ele acontece de fato, né? Então, para isso, vou propor que a gente olhe para 3 pontos, as 3 faces do partido, né? Tem esses cientistas políticos, o Katz e o Mer, eles falam que os partidos têm 3 faces. Que é uma ideia que já está lá nos Estados Unidos, antigo, lá no VOK, em 1940, ele já fala que você tem 3 partidos, você nunca tem um partido só, você tem 3 partidos, né? Você tem um partido, né, chamado Partido no Escritório Central, que são as decisões internas do partido. O partido que está cuidando mais da participação dos seus militantes, cuidando dos militantes, cuidando do seu programa, tal, sem se preocupar com os outros aspectos, que são os aspectos eleitoral, partidos no chão, por assim dizer, né, ground, né, o partido que está lá na sociedade tentando conseguir votos, e o partido no escritório público, que é o partido no parlamento tentando definir políticas, né? Então você teria 3 faces dos partidos, são 3 esferas diferentes. Então estou propondo aqui que a gente olhe para cada uma delas para ver, né, se a gente tem democracia em cada uma delas, né? Nos nossos estatutos, né, de vários partidos nossos, você fala em órgãos de deliberação, órgãos de direção e ação e órgãos de ação parlamentar. Quer dizer, essa divisão, né, além de estar na academia, também se reflete nos estatutos dos nossos partidos, né? Geralmente eles se dividem nessas três esferas. E a pergunta que eu vou fazer para cada uma delas, né, baseada também nesses autores, é quem que seleciona, por exemplo, os líderes partidários, né? Quem que seleciona os candidatos partidários? Quem que seleciona o líder da bancada? Eu vou perguntar também, quem pode ser selecionado? Né? Quem tem direito a ser eleito líder do partido? Quem tem direito a ser eleito candidato pelo partido? Quem pode se tornar líder de uma bancada? E qual o método de votação adotado? Tá? Eu não vou entrar em grandes detalhes, né? Eu só vou pincelar uma base, dando uma base para vocês. Essa noticiazinha é lá do Rio de Janeiro, de 1971, logo depois que é adotada a nova lei, a Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Aqui resume tudo que eu teria para falar sobre a direção partidária ou sobre o partido no Comitê Central, né, o partido dentro dele, a organização, né, o intra-organização. Aqui fala o seguinte, que em 72 ia ter eleições internas no partido para a formação de novos diretórios de bairros, que depois vão preceder a escolha dos novos diretórios regionais, né? Então, como é que funcionava a eleição de partidos, que funciona em muitos partidos até hoje? Você começa na base, você começa nos bairros, né, nos diretórios, em grandes cidades, nos diretórios zonais ou nos diretórios municipais, né? Lá você elege os membros do diretório, que vão eleger delegados para um diretório regional, e esses delegados do diretório regional para o diretório nacional e assim por diante, né? Aí fala assim, com base na nova lei orgânica dos partidos políticos, poderão votar todos os eleitores anteriormente inscritos, e se inscreverem até outubro. Quer dizer, é um processo amplamente participativo. Pode votar todo mundo que estiver, né, inscrito no partido, né? As novas inscrições, ao invés de serem feitas em livros próprios, terão que ser feitas em fichas partidárias. Quer dizer, que todo mundo que queira se filiar ao partido, e pode se filiar ao partido, alguns estatutos falam de 1 ano antes, outros falam de 3 meses, alguns falavam de 6 meses, né?
vai se inscrever através de fichas, como eu já disse antes, né, para estar participando desse processo, né. O sistema de fichas tem como objetivo facilitar o ingresso de eleitores que desejarem, não mais os condicionando a encontrarem os livros na sede dos partidos. Isso aqui é uma notícia de 71, né? Olha só como, né, a coisa parecia democrática, né? Aí fala assim, a formação dos diretórios tem grande importância, né, para os que desejam candidatar-se a postos eletivos e não possuem mandato, porque os diretórios de bairro exercem, de fato, considerável influência junto ao eleitorado das várias zonas do Estado, especialmente nas áreas suburbanas. Quer dizer, ele está falando da importância desse processo, né, de como realmente os diretórios de base tinham influência depois nas decisões que vão ser tomadas pelos diretórios, né, em níveis mais altos, né. Aí entra uma parte interessante, que é a parte política propriamente dita, na sucessão. Aí eu falo assim, enquanto no MDB, só lembrando que durante o regime militar, o único estado governado pelo MDB era o estado da Guanabara. Então, assim, enquanto o MDB ainda não surgiram candidatos à sucessão do vice-governador, não sei o quê, na arena a presidência já está sendo disputada nos bastidores pelo Rafael de Almeida Magalhães, não sei o quê, né? Aí vai lá. No MDB, o governador Chagas Freitas, que detém o comando de 80% dos diretórios, tratou como orientação preliminar que o sucessor do senhor Erasmo Tal terá que ser alguém assim, assim, assado. Quer dizer, a gente tem o começo todo aqui né, de como era democrático o processo, aí chega lá no final e fala assim, o governador, que é dono do partido, ele vai decidir quem que vai ser o cara. Tudo bonito, não sei o quê, mas quem decide aqui é o governador. Então, formalmente, né, a decisão da direção partidária ela é aberta, ela é inclusiva, quer dizer, todo mundo pode votar, todo mundo pode participar, mas na prática ela tem um grande controle por parte das lideranças. Termina aqui o Política na Sala, programa especial da Câmara Municipal e da Escola do Parlamento sobre reforma política, que trouxe os principais trechos das palestras promovidas no ciclo de debates. Obrigado pela companhia. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.